esgoto trazido pelos rios, é isso? Segundo impacto, ligação clandestina de esgoto nas galerias de água pluvial. Vocês já ouviram falar disso, não? Em vez de um prédio desse, ricaço aí, onde foi construído, fazer um esgotamento sanitário, eles papou o pau, faz-me rir, ligaram clandestinamente na galeria de água pluvial. Como o próprio nome diz, galeria de água pluvial quer dizer o quê? Água da chuva. Água da chuva. Se chove, a galeria traz a água. Se não chove, não traz a água. Ora, se o cara liga o esgoto, vai ficar caindo esgoto toda hora. E aí entra aquele problema de eutrofização, você lembra? Se todos esses prédios que estão em volta jogam o seu esgoto sem tratamento dentro da lagoa de frente, a quantidade de matéria orgânica é muito grande. Então o que vai acontecer? Bactérias. Essa matéria orgânica vai começar a ser consumida pelas bactérias, que ao mesmo tempo vão consumir oxigênio. Depois que elas consumirem o oxigênio, e no processo de consumo dessa matéria orgânica vai liberar sais minerais, e aí vai ocorrer proliferação de algas nocivas. Lembra disso, não? Fã? Essa fã faz uma cobertura em cima do espelho d'água que não deixa passar a luz do sol. Então tudo que estiver no fundo de planta vai morrer. E como tem pouco oxigênio, tudo que depende de oxigênio vai morrer também. Então você entra num ciclo vicioso que é difícil você contornar. Com pouca presença de, quer dizer, com oxigênio consumido pelas algas, primeiro pelas bactérias. Depois, pouco oxigênio foi consumido pelas bactérias. Você tem as bactérias fazendo decomposição de matéria orgânica. Na ausência de oxigênio começa a liberar metano e gás sulfídrico. Então falta oxigênio, sobra o metano e gás sulfídrico, que são gases tóxicos, mortandade de peixe. Então a mortandade de peixe está ligada diretamente ao aporte de matéria orgânica não tratada, esgoto não tratado na lagoa de Freitas. Tá? Detalhe, em ambiente parecido com esse, não sei se já tiveram ali em Saquarema, Maricá, existem lagoas que tem que eles chamam de barra, que é um pedaço de areia que impede a comunicação do mar com a lagoa. E quando às vezes você tem uma chuva mais forte ou uma ressaca, ocorre a abertura natural dessas barras, né, naturalmente. Só que, como hoje a quantidade de esgoto lançado nessas lagoas é muito grande, eles mesmos abrem a barra. Vocês já ouviram falar disso? Na abertura da barra, aí vão os tratores, abrem e permitem essa comunicação de água do mar com água da lagoa, etc. Então eles fazem isso. Por quê? Porque antigamente não precisava fazer isso. Como a quantidade de matéria orgânica que chegava era muito menor, você não tinha problema de eutrofização, você não tinha necessidade de abrir a barra. Hoje em dia tem necessidade, só que ao abrir a barra existe impacto, concorda? Porque a água da lagoa está numa determinada temperatura e salinidade. Quando você abre a barra, você permite a entrada da água do mar, você vai mudar a temperatura e a salinidade. Então muitos organismos morrem por causa dessa entrada de água, que por um lado é benéfico porque limpa a lagoa, mas por outro lado é ruim porque vai matar os organismos que não estão preparados para essa mudança. Tá? Então aqui, como eles fazem, eles botam aqueles, não sei se já viram aquelas máquinas lá na praia, pegando a areia do canal e limpando, pegando a areia do canal e limpando, já viram isso não? De tempos em tempos, quando o canal está fechado, ele tem que começar a tirar areia para permitir essa comunicação, né, da lagoa. Essa tem ligação, só que a ligação fica obstruída pela areia que a onda traz, que a maré traz. Tá? Então, outro impacto que a gente tem carro circulando a toda volta e um fluxo de carro que vocês imaginam aí que é a galera que está indo para o Rebouças. Então, algumas centenas de milhares por dia, não sei a quantidade para dizer para vocês, mas a gente lançando fumaça, né, pelos escapamentos, né, esse engarrafamento, etc. Então, tudo isso aí à volta é também impacto, né? E um outro tipo de impacto é aquele ali, olha lá. Você pode até tirar foto, olha lá. Tá vendo ali, ó? Então, ou seja, é a poluição aí causada pelo ser humano. Cadê o pessoal de saneamento, poluição ambiental? Tá vendo ali, ó? Então isso aí, juntaram lixo aí, alguém jogou esse carrinho aí e ficou aí com essa cara que você tá vendo aí de carrinho. Tá? Então o coco, até que é uma coisa mais inocente ali, aparentemente, não compõe a paisagem. Então o que deveria fazer? Hoje, devia ter aqui um processo de coleta seletivo e esse coco ser levado para fazer fibra de xaxim. Nós já viram xaxim feito de fibra de coco? Então poderia ser uma solução. Né? Então, ou seja, isso aí a gente não encontra só aqui não, a gente encontra em toda a volta da lagoa, as pessoas sem educação. Aquilo que servia, aquilo que era útil, ela já se serviu, e agora não serve mais, ela joga fora em qualquer lugar, primeiro lugar que der mão aí.
Tá? Então aí a gente já viu alguns impactos. Que impactos que a gente viu? Os esgotos trazidos. Esgoto trazido pelo rio, esgoto ligado clandestinamente nas galerias de água pluvial, né? Os carros que estão à volta e o lixo jogado pelas pessoas. Tá? E mais um impacto, poluição sonora. Aqui, por exemplo, a gente tem até dificuldade de falar. Então, a gente tem o problema aí do barulho, seja dos carros, da própria poluição sonora dos carros, como levantar e descer de helicóptero. A gente tem um heliponto aqui e outro heliponto da polícia ali. Então, são dois lugares que estão sempre... Esse aqui é para voo panorâmico, aquele lá é para operações da polícia mesmo. Tá? Então, mais outro impacto que a gente vai ver. Se eu achar mais algum impacto ao longo do caminho, eu mostro para vocês. Agora a gente vai conhecer algumas espécies aqui da lagoa e alguns ambientes diferentes da lagoa. Aqui a gente está num ambiente de manguezal, tá? Uma franja de manguezal, bem curtinha, tá? E a gente vai conhecer agora algumas espécies. Essa aqui, logo de cara, e bem didaticamente ao meu lado colocada, tá uma flor de uma planta que não é brasileira, uma espécie exótica, né? Espécie exótica. Chama-se Hibiscus tiliaceus. Vocês não precisam se preocupar em guardar o nome. Tá? Como é que eu sei que ela é exótica? Porque a gente tem uma planta parecida com essa brasileira, só que não forma... Esse é o frango d'água, para quem não conhece, vocalizou ali agora. Já ouviram falar em frango d'água ou não? Já. Tem outro vocalizando aqui, ó. Estão se comunicando aí. Cada um usa o meio de comunicação que pode, né? Tem gente que usa celular, o frango usa o canto mesmo. Tá? Vocês conhecem frango d'água ou não? Tá passando nadando aí atrás. Tem um escudo vermelho assim na cabeça. Tá? Já viu o frango d'água? Só assado. Então essa aqui, ó, essa hibiscus, esse hibiscus ele é lá da Índia. Ele foi introduzido no Brasil justamente para ser espécie ornamental em lugares em que você tem muita presença de sal, areia, porque ele é bem resistente. A espécie que é brasileira, a flor é toda amarela e não forma árvore assim, ou seja, é como se fosse um arbusto. Tá? E a flor é toda amarela, não tem nem o estigma vermelho, nem a base da pétala vermelha. Tá? A espécie que é brasileira chama-se Hibiscus pernambucensis. Agora, embora essa espécie aqui ela seja exótica, ela não se transformou em espécie invasora. E você não tem proliferação dela, ou seja, sem que ela seja plantada. Vocês estão entendendo, né? Ou seja, eu não sei se não tem produção de semente, ou se em tendo produção de semente, essa semente não é viável. Não sei dizer para vocês por que essa planta não vai à frente. Mas se fosse à frente, a tendência era formar um grande corredor aqui, o que não acontece. Em um lugar que eu já fui que tem essa planta, eu vejo ela como invasora, tomando conta da paisagem. Normalmente você tem um pé aqui, outro pé lá. Tá? Bom, outra coisa interessante. Então vamos aprender agora sobre algumas plantinhas de manguezal. Por favor, não pise nas mudinhas de manguezal. Tá vendo aqui, ó? Então na hora que for andando, ó, parar de enfiar a mudinha de manguezal. Vamos pegar aqui perto para vocês poderem conhecer